Olá, pessoal! Hoje iremos fazer a nossa base da manga. A nossa modelagem vai ser de uma manga curta, base, que vai servir de apoio para a criação de outros modelos de manga, para outros tipos, desde manga longa, manga franzida, manga bufante. Para iniciar, nós precisamos tirar algumas medidas. E para que seja feito esse cálculo, é importante que vocês tenham a base da blusa já pronta, porque a primeira medida que nós vamos precisar é a medida da cava frente e da cava costa. Verificando a volta com a fita métrica ou escalímetro de pé, não deitado. Se isso fosse numa modelagem de tamanho real, seria da mesma forma. Nós iríamos trabalhar a volta dessa cava com a fita métrica de pé. Então, iríamos tirar a medida com a fita métrica posicionada desta maneira. Na minha frente, na minha cava frente, eu tenho 24 centímetros e nas minhas costas eu tenho 23. Então, o primeiro cálculo que eu preciso ter é a soma da minha cava frente mais as costas. Nesse caso, na base de tamanho 42, o resultado é no valor de 47 centímetros. A próxima medida que nós vamos precisar é o comprimento da manga, de ombro a punho. Essa medida, ela consta na tabela de medida. Então, para o tamanho 42, são 60 centímetros e meio. A minha manga curta, o comprimento dela é 1/4 do comprimento da manga longa. Então, 60,5 dividido por 4, 15,12. Nesse caso, eu vou arredondar para 15 centímetros. Pessoal, lembrando, aqui 1/4, essa manga ela vai ficar uma manga curta um pouco mais alongada. Após feita a base, vocês vão poder alterar essa medida, esse comprimento da manga, da maneira que vocês preferirem. A altura da cabeça da manga é 1/3 da medida da soma da cava. Então, no caso, 47 dividido por 3, 15,66. Aqui eu arredondei para 15,5. E a minha largura da manga? A minha largura da manga é 3/4 da medida da soma da cava. Então, eu vou fazer 47 vezes 3 dividido por 4, que dá o total de 35,25. Eu arredondei para 35 centímetros. Após fazer os cálculos, meu primeiro traço vai ser o da largura da manga, no caso 35 centímetros. Com o uso do esquadro, eu vou fazer minha primeira reta, aonde usando o escalímetro de 1/500, eu vou fazer a marcação de 35 centímetros. E eu já vou marcar o meio. Então, onde eu tenho 35 dividido por 2, 17,5. Com o uso do esquadro, faço uma linha vertical no meu centro.
O meu próximo ponto é marcar a altura da minha cabeça da manga, que é 1/3 da soma da cava. Aqui nas minhas contas foram 15,5 centímetros. E eu vou fazer essa marcação na linha vertical. E o comprimento da minha manga aqui está sendo de 15 centímetros. A partir da união dessa parte central, eu meço 15 centímetros. E nas laterais, também para união dos pontos. Para facilitar o traçado, vamos colocar nomes em cada ponto desse. Então, esse ponto aqui da cabeça da manga vai ser o ponto A. Aqui, na minha lateral, vai ser meu ponto B. Este será meu ponto C. Meu ponto central será o ponto D. E meu ponto do comprimento da manga, meu ponto E. Então, aqui, na altura da cabeça da manga, eu tenho meu ponto de A a D. Minha largura da manga, eu tenho meu ponto de B a C. E meu comprimento de manga, eu tenho do meu ponto D a E. A partir daqui, vamos fazer a união dos pontos. Aqui, na diagonal, eu vou unir meu ponto A ao B e A ao C. Após traçar a diagonal, vamos dividir as retas em 4 partes. Para isso, eu vou medir. No caso, essa reta ela ficou com 23 centímetros. Ela dividida em 4 partes iguais, cada parte precisa ter 5,75. Então, primeiro eu vou marcar meu ponto do meio, para facilitar. 23 dividido por 2, 11,5. E aqui em cada parte, eu marco 5,75. E a mesma coisa do outro lado. Os pontos dessa diagonal, eles vão sofrer alguns deslocamentos para fazer o traço da curvatura. Então, para facilitar, vamos chamar cada ponto também com uma letra e um número. Esse é nosso F1, F2, F3, F4, F5 e F6. As cavas, elas são diferentes. A cava da frente, ela é mais curva e ela entra mais em direção ao centro. E a cava das costas, ela é mais reta. Então, nós precisamos diferenciar isso também na cabeça da manga. Então, deste lado, nós estaremos trabalhando nossa frente, nossa cava frente, e do outro, nossa cava costa. Aqui, em cada ponto desse, eu vou ter meu deslocamento da seguinte maneira. No meu ponto F1, eu vou ter deslocamento de 1,5. No meu ponto F3, para fora, eu vou ter um deslocamento de 1 centímetro. No meu ponto de A a C, que é as costas, no meu ponto F4, eu vou ter um deslocamento para fora de 1 centímetro. E no ponto F6,
vou ter um deslocamento para dentro de 1 centímetro. Aqui eu vou fazer as marcações de acordo com o deslocamento. Então, 1,5. Aqui, 1 centímetro. Meu próximo ponto é fazer as ligações curvas passando pelo deslocamento. Então, aqui, do B, eu passo pelo F1 e finalizo no F2. Para isso, eu preciso ir ajustando minha régua curva. No próximo passo, eu vou sair do ponto F2, passar pelo F3 até chegar ao ponto A. Sempre deixando aqui mais retinho, a parte de cima mais retinha. E da mesma forma, do lado das costas. Aqui eu já tenho o meu traçado da cabeça da manga. Meu próximo ponto é fazer a união do meu comprimento, onde eu havia marcado o ponto de 15 centímetros, a partir da linha do bíceps. Após feito o traçado, é importante fazer a conferência entre a cabeça da manga e a soma da medida da cava. Então, para isso, aqui a volta da cabeça da manga, a gente vai medir da mesma forma que nós medimos a cava, que foi com a fita métrica de pé ou escalímetro de pé. Para quem tem o escalímetro plástico, né, a régua já escalímetro, e não consegue fazer esse movimento como nós fizemos com papel, você pode fazer da mesma maneira que você faria com molde de tamanho real. Tirar a medida com a fita métrica e verificar o tamanho em relação ao escalímetro, que foi um total de 25 centímetros. Então, o escalímetro em relação à fita métrica. Nas minhas somas, a medida ficou com 49 centímetros de volta. Então, 49 centímetros de volta, essa cabeça de manga ela está 2 centímetros maior que a soma da minha medida de cava. Essa diferença ela é importante para que a manga se acomode melhor na curvatura na hora da costura, para que ela se alinhe melhor em relação à cava da frente e à cava das costas da blusa. Se caso a medida ainda ficou menor ou do mesmo tamanho que a soma da cava da medida, o que você pode estar fazendo é aumentar essa medida pelo centro. Você vai cortar essa parte central e a diferença que você precisa acrescentar, você vai colocar ela dividida entre os dois lados. Como nesse exemplo aqui. Então, eu corto a minha parte central. Aqui no caso, eu precisei acrescentar 5 centímetros. Então, eu coloquei 2,5 para cada lado.
Pessoal, peço que vocês deixem a manga pronta, porque a partir dessa base nós vamos criar novos modelos. Então, manga longa, manga sino, manga copo.